Agora, eu quero trazer clareza dos diagnósticos e também vamos falar mais profundamente sobre tratamentos dentro da terapia, porque existe muito aquele mito, o terapeuta iniciante, o terapeuta que ainda não entendeu o que é um terapeuta que transforma vidas, ele fica pensando qual a técnica eu uso com o borderline, qual a técnica eu uso com o esquizofrênico. Ao invés de pensar qual a técnica eu uso, olha para o ser humano. Esquece a ideia de qual técnica eu uso para aquilo, qual técnica eu uso para isso, porque senão você vai ser um terapeuta meia boca. Como assim terapeuta meia boca? Cara, se fosse essa técnica para essa coisa, o cara procurava no Google e ele não tinha problema nenhum mais. Ele pegava lá, a técnica do bipolar é essa, pronto, acabou meus problemas. E o objetivo não é esse, o objetivo é olhar para o ser humano de forma subjetiva. Por quê? Porque imagina que tem uma pessoa que tem um transtorno bipolar diagnosticado. E aí você vai olhar para a história daquela pessoa, aquela pessoa sofreu abusos na infância. Outra pessoa tem um transtorno bipolar diagnosticado. E aquela pessoa não sofreu abuso na infância, mas aquela pessoa, ela sofreu de alguma forma algum tipo de rejeição de alguém que era muito importante na vida dela. E ela foi rejeitada, talvez um abandono do pai, o abandono da mãe, alguma coisa do tipo. E aquilo pode ter contribuído para as emoções delas, os sentimentos dela terem somatizados e contribuído para desencadear, seja um transtorno bipolar, seja uma esquizofrenia, seja uma depressão, seja desenvolver um traço de personalidade borderline. Você percebe, inclusive, que principalmente a esquizofrenia, ela comete mais as pessoas durante o início da adolescência, início da fase adulta. Você percebe ali, durante a juventude para a fase adulta, uma coisa comum que acontece, principalmente na esquizofrenia, é fatos de que a pessoa está vivendo um momento de muita pressão. A pessoa, às vezes, ela está vivendo um momento de tanta pressão, não está conseguindo lidar com a realidade, e ela busca essa fuga da realidade, um mundo paralelo, criando um mundo para psicoses. Isso é indícios comuns que acontecem com esquizofrênicos, de estarem vivendo uma cobrança, muitas vezes, seja da família, seja no trabalho, coisas do tipo, ou seja nos estudos, aquela cobrança excessiva pode contribuir para aquela válvula de escape da psicose e, de repente, começar a desencadear uma esquizofrenia. Mas não é só comportamental, não é só psicológico. Existem também traços biológicos, ou seja, existem traços que, se a pessoa tem um parente com esquizofrenia, se o pai dela, se o avô dela tinha esse tipo de transtorno também, facilita para que a pessoa também desenvolva esse tipo de transtorno. A genética contribui. Só que não é só a genética. E aí o estilo de vida contribui muito. E aí o mesmo vale seja para o transtorno bipolar. O mesmo vale para o transtorno de personalidade borderline. Existe a parte genética, mas existe a parte do estilo de vida que aquela pessoa está construindo. E para entender mais profundamente, uma pessoa que desenvolveu um transtorno de personalidade borderline, ela vai precisar dessa manutenção dos sentimentos quase que recorrentemente. Ela precisa construir um novo estilo de vida. Não é a ideia de eu usar essa técnicazinha, eu nunca mais vou ter traços de personalidade borderline. A ideia, pelo contrário, é ajudar a pessoa a criar um novo estilo de vida mais congruente com o melhor dela. E aí ela começar a identificar quando aquele transtorno está atrapalhando ela, começar a identificar no dia a dia estratégias que ela pode usar a favor dela no processo, ter mais controle emocional, equilíbrio emocional. O que é o transtorno? Vamos explicar aqui bem brevemente para dar clareza sobre esses 3 tipos de transtornos. O primeiro deles que eu falei ali, ó, a esquizofrenia. A esquizofrenia ela é muito caracterizada por sintomas de psicose. Muitas vezes, no início ali, um desinteresse por coisas que antes causavam interesse, um certo isolamento social quando começa a avançar ali os sintomas, começa a ter dificuldade para o convívio social pelos pensamentos confusos, pela comunicação começa a ficar mais confusa da pessoa que começa a desenvolver sintomas da esquizofrenia. E quando a psicose começa a acontecer, o que é a psicose? Basicamente sintomas de delírios, sintomas de alucinação. Eu vou te dar exemplos.
A pessoa começa a imaginar coisas. Nossa, meu vizinho está achando que eu vou fazer isso e cria histórias na cabeça que não são fatos. A pessoa começa a delirar. Isso são delírios. Ela começa a criar histórias. Ela pode começar a pensar que está sendo perseguida. Ela pode começar a pensar que estão falando dela. Ela pode começar a pensar que tal coisa está acontecendo sem estar acontecendo. Isso são sintomas comuns da esquizofrenia. Outra questão da psicose, a alucinação. Ver coisas no ambiente que não estão no ambiente. Uma pessoa com esquizofrenia pode começar a imaginar que tem alguém ali que não está ali, ela pode começar a conversar com pessoas que não estão no ambiente, criar um mundo quase que paralelo ali. Isso são sintomas de psicose. E você percebe também ali na bipolaridade, a bipolaridade ela tem algum, dependendo do caso do transtorno bipolar, se ele começa a ficar mais grave, pode haver sintomas psicóticos também. E por isso aí é interessante entender, peraí, quando é esquizofrenia, quando é transtorno bipolar. Porque o transtorno bipolar, ele pode ou não haver esses sintomas psicóticos. Na esquizofrenia, no início ali começa a haver aquele certo isolamento social, depois as ideias confusas, vai se agravando aquela dificuldade de contato social, até pelas ideias estarem mais confusas, o pensamento confuso, a fala confusa, essa ideia de delírios, de alucinações. Agora, isso tende a não ficar acontecendo também o tempo todo, não, para vocês saberem. Podem haver surtos psicóticos, podem haver momentos onde aquilo fica mais agravado, ou seja, pode ser que a pessoa está aparentemente normal e, de repente, ela pode ter um surto psicótico. A pessoa não fica 24 horas o tempo todo surtada. Isso é importante entender também. Assim como uma pessoa depressiva, ela não fica 24 horas o tempo todo só em depressão. O transtorno bipolar, ele tem algumas características que se diferenciam até da esquizofrenia, principalmente por ter aquela oscilação de humor comum entre os estados de mania ou hipomania e depressão, transtorno depressivo maior. Uma coisa comum também que acontece, principalmente no transtorno bipolar, é comorbidade com outros tipos de transtornos psicológicos, seja um tipo de ansiedade generalizada, seja a transtorno do pânico, seja TDAH e outros tipos de transtornos psicológicos são comuns em pessoas que têm transtorno bipolar diagnosticado. Para entender um pouco mais, o transtorno bipolar, ele oscila entre o transtorno depressivo maior e os estados de mania. Geralmente isso é o que acontece, tem transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 você percebe que ele pode ou não haver aqueles estados depressivos maiores, mas é muito comum que existam esses estados depressivos maiores ali. E ele acontece os estados de mania. Que são os estados de mania? Aqueles estados de alta euforia, aqueles estados de alta impulsividade, e que às vezes essa impulsividade até colabora para pulsões suicidas, por exemplo, pulsões de fazer coisas contra ele mesmo, fica aquele estado, nossa, eu tô eufórico, tô super poderoso, e de repente passa algumas semanas, a pessoa entra num estado depressivo. E o transtorno bipolar não é assim, de manhã o cara tá feliz, de noite o cara tá extremamente depressivo. Não é tradicionalmente isso que acontece, pelo contrário, acontece de um certo período de mania e um certo período de depressão maior. É como se a pessoa ficasse semanas ali com ali os sintomas depressivos, de depressão, e depois ele chega a ficar ali uma semana até, ou pelo menos mais de 4 dias com aquele estado maníaco, aquele estado de alta euforia. Enquanto que tem também o tipo 2 de bipolaridade, você percebe que são características onde a pessoa não tem tão forte aquele estado de mania, o estado de hipomania, que ainda assim é um estado eufórico, mas não tão forte como o outro, mas ele necessariamente precisa ter aquele estado depressivo. Ele fica mais no estado depressivo do que tradicionalmente no estado maníaco mais tempo. Então, são características que você pode encontrar no DSM-5. Essas características são baseadas basicamente em estudos que pegam pessoas que tinham sintomas comuns, e aí esses sintomas comuns ganham um nome
E esse nome que é dado para algumas pessoas foi esquizofrenia, para outras pessoas transtorno bipolar e para outras pessoas ali o transtorno de personalidade borderline. Mas percebe que essas características comuns estão colocando as pessoas em gavetas, em caixas, e o que eu quero convidar você como terapeuta a entender? Para de olhar só para esses sintomas que o DSM-5 lista, porque isso daí não é o trabalho do terapeuta. Você pode aprender, estudar sobre isso e tal, mas não é isso que vai te fazer poder ajudar essa pessoa de forma mais profunda. O que vai poder te ajudar, ajudar você, essa pessoa de forma mais profunda, você ter essa compreensão, mas olhar para o ser humano, olhar para os sentimentos, olhar para o estilo de vida que você vai ajudar ela a construir. Nesses casos, é recomendado acompanhamento multidisciplinar para ter melhores resultados. Agora, tem também transtorno de personalidade borderline. O que é o borderline? Borderline, olha o nome da palavra, borderline. É como se estivesse na linha, sabe? Na borda. Na linha, na borda. É como se a pessoa estivesse vivendo na borda. E é uma pessoa altamente impulsiva. O transtorno borderline, diferente do bipolar, ele tende a ter oscilações de humor no mesmo dia. No mesmo momento que você percebe que a pessoa está eufórica, às vezes aquela pessoa está depressiva, a pessoa tem uma dependência emocional de outras pessoas, ela sente um vazio, ela é extremamente impulsiva. O borderline são pessoas que elas são muito intensas e, ao mesmo tempo, são pessoas que, para quem se relaciona com alguém que tem esse tipo de transtorno borderline, é desafiador pelo fato de que essa pessoa se torna muito dependente da outra no relacionamento. É como se a pessoa saiu de perto e eu vou morrer, nada dá certo, ele não me ama, eu tô vazia, e aí a pessoa busca, ela sente essa falta de significado. Então, isso são coisas comuns do transtorno borderline. E é importante entender esses pontos para poder ajudar essa pessoa a entender, opa, ela está doente, ela precisa de ajuda e tem tratamento. A pessoa pode ter, com borderline, um humor muito estável, ela pode ter alterações até cognitivas, ela vai ter relacionamentos, ela vai ter relacionamentos instáveis, muito intensos. Hoje eu te amo, você é o amor da minha vida, amanhã eu te odeio, e você não vale nada. Essa questão é muito característica de pessoas com traços de personalidade borderline. E agora, vamos lá, entendendo mais como ajudar essas pessoas. Como terapeuta, o nosso objetivo não é só entender, beleza, você está doente, você tem um transtorno. Não. Cara, isso aí deixa para o psiquiatra, o psicólogo, se ele quiser, ele pode fazer psicodiagnóstico. O terapeuta, você não trabalha com psicodiagnóstico. Se você é terapeuta, você trabalha com o ser humano. E aí, dentro do movimento transformacional, dentro da plataforma do Instituto Romani, tem um arsenal de ferramentas, de técnicas para você usar. O nosso princípio aqui, alinhar mente biológica, mente emocional e mente racional junto, entendendo o estilo de vida daquela pessoa. Agora, eu quero convidar vocês a perceber ressignificação e clareza como chave para a transformação. Imagine que a pessoa chega para você e diz, nossa, o meu problema é que eu tenho transtorno de personalidade borderline, eu tenho uma bipolaridade. Não é olhar para ela, beleza, você é borderline, você tem transtorno bipolar. É pelo contrário, questionar e perguntar, e me fala, como você faz para saber que você tem transtorno bipolar? Qual a sua estratégia e os comportamentos que caracterizam isso para você? Essas são perguntas que o psiquiatra não faz, porque o psiquiatra quer colocar ele na caixinha e enquadrar, não, entendi, ele é assim, de acordo com o DSM-5 são essas características, e é isso, e por isso ele tem transtorno de personalidade borderline, ou transtorno ele tem esquizofrenia, ou ele tem ali transtorno, e assim por diante, ou qualquer que seja o transtorno que ele quiser dar para ele. Nosso objetivo aqui, transtorno de bipolaridade. Então, percebe que o nosso objetivo aqui não é só dizer você tem um transtorno, isso aí não. Mas olhar e pensar assim, beleza, como você faz para ter esse transtorno? Quais são os comportamentos que caracterizam isso para você? E como você se sente? Quais os sentimentos que você tem nesses momentos que aquilo está te incomodando e está acontecendo e está prejudicando a sua vida? Isso é transformador.
Porque você vai olhar subjetivamente para aquela pessoa. Você vai descobrir, inclusive, que não é tudo igual. Você vai descobrir, inclusive, que talvez aquela pessoa, para ela saber que ela tem uma bipolaridade, ela começa a se sentir, no momento depressivo ali, ela começa a sentir que ela não é importante, ela começa a sentir que talvez a vida não está valendo a pena, enquanto que outra pessoa, ela pode te dizer uma coisa diferente. Ela pode dizer, nossa, eu estou me sentindo inválida, eu estou me sentindo como se eu não tivesse capacidade. Outra pessoa que talvez esteja em um momento mais de mania pode estar se dizendo assim, não, e que tudo vai dar certo na minha vida e que eu percebo que, de repente, eu penso que não sei se vai dar certo mais e meu humor começa a mudar e eu tenho muita inconstância, eu queria ter mais constância. Então, você tem que entender aquela pessoa, o que significa para ela. O que significa para ela o transtorno de personalidade dela? O que significa para ela? Como ela faz para ter aqueles comportamentos que ela não gostaria de ter? E como ela se sente em relação a? Por quê? Porque na hora que você descobre os sentimentos que ela carrega, imagina que ela está carregando uma frustração. Nossa, eu me sinto frustrada. O que você vai fazer? Você pode ajudar ela. Pensa nos momentos da sua vida onde você se sentiu frustrado. E conversar com ela sobre esses momentos. E ajudar ela a ressignificar esses momentos. Por quê? Porque é como se aquela frustração estivesse sendo somatizada para fazer com que o transtorno depressivo maior aconteça, para fazer com que o estado de mania aconteça, para fazer com que aquelas oscilações de humor aconteçam mais facilmente, para contribuir para os ataques psicóticos. Você vai ajudar a trabalhar os sentimentos por trás daquela pessoa que ela estiver carregando. Nossa, e como você se sente? Quando você teve um ataque psicótico, como você se sentiu? Nossa, eu me senti uma perca de controle. E começa a falar. E como que você faz para ter isso? Começa a conversar com a pessoa. Trata ela como um ser humano. E outra, é recomendado, principalmente, que se você for trabalhar com transtornos de personalidade, você também tem acompanhamento multidisciplinar, até para a pessoa ter uma melhor qualidade de vida, para organizar os hormônios daquela pessoa, organizar a parte fisiológica daquela pessoa, do que está acontecendo por dentro do corpo dela. Lembra que nós trabalhamos aqui, ó, o lado biológico, nós trabalhamos o lado emocional e o lado racional. E aí, dentro do processo terapêutico, você também pode ajudar ela a construir um estilo de vida mais adequado para ela. Sabendo que, exemplo, um borderline, nossa, eu fico muito irritado quando a pessoa sai e me deixa, eu penso que eu vou ficar sozinho, eu penso que eu não sou importante, eu penso que eu não sou valorizada. E qual o sentimento que você tem de rejeição? De repente, você vai perceber que essa pessoa foi rejeitada na infância. Você trabalhando a rejeição que ela sofreu na infância vai contribuir muito para que ela possa ter mais maturidade no presente para não se sentir tão rejeitada hoje. E não é uma pílula mágica, a questão é que ela tem mais recursos para poder lidar no presente. E, de repente, você começa a identificar as estratégias. Sabendo disso, qual estratégia você pode fazer que vai ser efetiva para você? Você pode ajudar ela a construir um estilo de vida, você pode ajudar ela a desenhar o quadro dos sonhos dela, quadro de realizações dela, porque você tem que tratar ela como um ser humano. Na terapia, tem tanta gente que já está esquecendo que ela é um ser humano. Olha para ela como um ser humano, eu digo, esquecendo que ela é, olha, sabe, ela vai no psiquiatra, trata ela como um doente, vai às vezes até no psicólogo, tá tratando ela como um doente. Trata ela, cara, você é um ser humano, tem problemas acontecendo, mas eu também tenho problemas e vamos melhorar isso? E entender que ela não é a bipolaridade, aquilo é uma doença e tem tratamento. Ela não é esquizofrenia, aquilo é uma doença e tem tratamento. Ela não é o borderline, aquilo é uma doença e tem tratamento. E é importante que isso tem que se tornar um estilo de vida.